Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, essa conferência de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o Big Brother 23 nessa semana, que tivemos quarto branco, tivemos prova do líder, tivemos a festa do líder ser o líder. Vamos comentar tudo isso e também, se você, assim como a gente, também adora reality show, não esqueça de seguir o Espiadinha nas redes sociais, com o link da descrição do episódio, e nos siga também na plataforma que você está ouvindo. Também compartilhe também com seus amigos para a gente continuar esse engajamento, continuar essas opiniões, vão espalhar as opiniões de reality show. E no Spotify tem novidade também, agora a gente tem a opção de comentário no Spotify, então você pode deixar sua opinião também, o que você tá achando desse Big Brother no Spotify. Vamos começar com o quarto branco, que o quarto branco ele se deu início às 10 horas da manhã, com um botão aparecendo no meio do gramado, não tocou alarme para ninguém acordar, não teve raio-x, e daí o pessoal foi acordando aos poucos. A primeira pessoa a acordar foi a Domitila. Domitila a gente quase infartou com a Domitila, porque a Domitila acordou, ficou lá esperando lá o raio-x, daí foi comer. Teve uma hora que ela foi lá para a porta de saída, ela não viu o botão. Então, daí depois o César depois acordou, o César foi pro banheiro lá, o César ficou raspando os pelos todo dele, e daí a Domitila viu o botão, apertou o botão e tocou aquele alarme gigante que trouxe um dummy que entrou lá para entregar um envelope que ela só podia ler quando estivesse todos na sala, e era o temido quarto branco, que antes dela ler, ela falou que ela tem mais medo do quarto branco do que do paredão. E ela escolheu o boculoso Fred Desimpedidos para o quarto branco. O que você achou dessa dinâmica aí do quarto branco nesse comecinho aqui? Então, a ideia eu achei boa, né? Todo mundo aguardando, porque a dinâmica, eles estão tentando fazer de tudo aí para ver se, né, dá uma mexida no jogo, tal. E eles vêm trazendo tudo que eles podem. Parece que esse BBB 23 tá parecendo um tipo um experimento. Eles vão jogando tudo, né? E Big Fone, quando não tem nada para fazer, eles jogam o Big Fone. Então tá meio maluco, né? A tentativa de você tirar o jogo do marasmo, né? Essa é a verdade, porque eles inventaram a história de grupo, aí se não tem um movimento, não tem alguma coisa, fica essa situação, um grupo votando no outro, um grupo votando no outro, então fica uma coisa meio chata, né, de assistir. Sim. Aí, conclusão, eu achei assim, a ideia é válida, tudo bem, sempre é válido você dar uma movimentada, né? Agora, eu achei assim que poderia tocar o alarme para eles acordarem, sabe? Porque não é todo mundo que vai para a rua logo pro lado de fora da casa. O pessoal acorda, aí uns ficam por aí na cama, aí não ia ter confessionário, né? Provavelmente. É. Mas ia ter uma movimentação maior de pessoas, pelo menos em pé. Agora, marcaram para as 10 horas da manhã, está todo mundo de plantão assistindo, né? Esperando esse bendito desse botão. E aí fica lá fora o botão e esperando. Demorou uma hora para alguém tocar o botão, Demorou. praticamente. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que deveria ter tocado uma música, sabe, alguma coisa de alarme, para eles Sim. acordarem. Porque não é todo mundo que. Eles vão escovar dente, né? Tem um movimento. Um ou outro poderia sair, mas não ficava esse marasmo, a gente assistindo o nada. Todo É. mundo dormindo, ninguém acorda. Aí a Domitila levanta e fica mais uma meia hora fazendo um monte de coisa, né? Então, Teve assim, uma, teve uma a hora que ela gente. deitou, teve uma hora que ela deitou lá no sofá lá, daí a gente pensou, Então, meu Deus do céu, já era. a gente estava contando com que a Domitila ia atender, mas a que horas? Porque ninguém levantava. Aí o Black levantou também, mas é até ele escovar dente, fazer tudo. Então, veja, isso eu achei que deu uma flopada logo nesse botão branco, na hora que eles colocaram no ar, já no ar assim, no Globoplay, para a gente ver. Então, assim, foi uma expectativa que a gente já tomou um banho de água fria já, logo na hora. Por quê? Porque ninguém tocava o botão. E a nossa Sim. esperança era a Domitila, que estava fazendo a rotina dela ali, né? Então, assim, a única chance que a gente tinha ali naquele momento era que a Domitila tocasse o botão.
Não tinha mais ninguém para tocar. Então, tudo bem. Aí passou, tá. Até que, enfim, lá foi ela. Emoção zero, né? É, Chegou lá, olhou, deu uma apertadinha, nem daquele tipo que você bate a mão logo, né? Não. é. Apertou com o dedo, tum, nem Não, pareceu que apertou. e ela parecia criança quando apronta, então ela É, apertou e tocou aquele alarme, ela é. saiu correndinho. E nem combinou muito. Ela apertou primeiro, mas como ela apertou muito fraquinho, não casou o alarme, a música que tocou com o aperto, demorou, né? Teve um Sim. delay. Então teve um delay aí. Não, e E, daí, e aí pronto, a emoção zero, eu achei zero, olha, sim. desculpa. Aí depois, aí ela vai explicar, aí vem o Dami, né, entregar. Olha, sinceramente, para ser um espetáculo, né? Tipo um Big Fone tocando, né? Que quando o Big Fone toca, a casa entra em polvorosa, né? É. Então foi bem diferente esse negócio desse botão. Aí tudo Não, bem, vai. E É, ele, e eles, quando apertou o botão e soou aquele alarme gigante, todo mundo no quarto acordou, então, daí a Domitila foi explicar assim, não, tem um botão gigante ali no gramado ali, daí eu apertei e tocou esse alarme. E é, daí, e teve daí o gente que não pessoal, escutou ela falar que apertou, é, né? aí o pessoal começou a questionar, o pessoal começou a pensar, tipo assim, se apertar de novo, será que toca de novo? Será que vai É. ter alguma E consequência? outra, não sabia o que era, se era um paredão, É, né? Sei lá. Ah, um não, paredão. Será que o seu caso de novo é outro paredão? Não, e tem um detalhe. Esse totem lá ficou o dia inteiro lá naquele meio e ainda eles estavam com medo de apertar, pensando que era para trocar de lugar com a pessoa. Também tem essa. Aí a Domitila, eu achei bom, achei interessante ela ter ido e aham. no final das contas, né? E Ela sobre ela ter puxado o Bocorroso, o que você achou sobre isso? Olha, aí é que tá. Depois ela conversando, e é o que a gente imagina, o quarto branco. Se você vai imaginar que é um quarto branco com o que você já teve de edições passadas, seria um lugar que você pode levar qualquer pessoa que você não vai ter esforço, quase nenhum esforço para fazer. É mais aquele negócio para você é, conseguir ficar o maior tempo, né? Ou apertar botão. Eu estava achando que era apertar botão. E como no outro quarto branco tinha alimentação, tinha tudo, né? Lembra? Sim, Então a Sara estava contando, o Mosca também contou como que era o paredão no quarto branco quando foi a Manu, por exemplo. Aí ela ficou com aquilo na cabeça, eu acredito. Então ela tinha. Eles falaram do quarto branco, já tinham falado desse quarto branco antes que ela tinha medo, ela falou. Aí então ela já tinha esse negócio do quarto branco na cabeça. Só que aí ela imaginava que ia ser um negócio que ia baixar o teto, que nem falaram, né? sim, Aí ela pegou, escolheu ele, mas como era um adversário direto ali dela, que ela já sabia também, né? Ele é um dos maiores adversários dela na casa, que né, sempre articulou para colocar ela no paredão, né? Então, o que que acontece? Como fala? A, ela escolheu ele, mas ela não pensou que pudesse ser uma prova de resistência, então. né? E Então, se ela tivesse pensado que era prova de resistência, talvez ela tivesse escolhido outra pessoa, né? sim, ela até falou até pro Sapato até qual que foi a estratégia dela, que foi Isso, escolher uma pessoa mais ou menos um pouquinho maior que ela, porque se o isso. teto abaixasse, a pessoa ia ficar encolhida, ia É. ficar ruim. Então ela tava pensando já nessa estratégia, só que quando chegou no quarto branco, era totalmente diferente, era. Então se O ela tivesse carro puxado branco, era o carro branco. se ela tivesse, então, puxado, então, por exemplo, o cara de sapato ia pegar aquela ficha lá longe lá, sabe? Então, e já falando já sobre a ficha, já vamos explicar como é que foi o quarto branco, que quando chegou lá, o quarto Ah, branco tinha um grande carro branco lá no meio lá, e eles tiveram que sortear é, aonde que eles iam ficar. Então tinha duas fichas, que era ficar no banco do motorista ou do passageiro. E Domitila ficou no banco do motorista e o Fred ficou no banco do passageiro. Eles, do lado da porta deles, tinha uma ficha gigante
amarrado uma corda que eles tinham que ficar segurando do lado de fora e você tinha que ficar só segurando, só resistir até o máximo lá que você pudesse. Se deixasse a ficha cair, você perdia. Se você fizesse suas necessidades dentro do carro, você perdia e você podia dormir nessa prova. Mas não era aconselhável, porque você tinha que ficar segurando lá. E foi broxante, eu achei broxante com esse carro. Eu pensava que ia ser Nossa. algo mais impactante, um quarto realmente branco, não um carro branco. E eu acho também que eles poderiam ter criado alguma coisa, sabe? Sai do carro, vai lá, aperta um botão, que vai ter uma contagem de tempo, depois volta pro carro. Eu acho que tinha que ter alguma coisa a mais, porque ficou muito maçante aquilo. Ficou muito maçante. Eu achei assim, é, como a gente está acostumado com um quarto branco, com dinâmicas, com algumas coisas diferenciadas, você ficar dentro de um carro preso não tem sentido. Sabe? Sim, Poderia ter um carro, vai, quer da Chevrolet? É. A prova, põe um carro todo aberto lá, bonito, né? E aí, tudo bem, vamos supor, olha, vocês vão sair, vão pegar um negócio da cor laranja, sei lá, lembra que tinha essas provas? aham, lembro, A prova era bem dinâmica, a pessoa tinha que sair toda hora do carro e voltava, né? Vou sair e voltava, lembra? lembro. Então, então, sabe, arrumar as coisas no porta-mala, arruma as coisas no porta-mala e volta, Não, sabe? e é inacreditável quando, como o Big Brother, ele ganha imenso dinheiro, mas eles precisam vender até o quarto branco até para Jabá, sabe? Até no quarto branco é Jabá. Tudo é Jabá agora. Vai ter o Big Fone que é Jabá, sabe? Não é Ah, possível isso. até eles colocarem jabá, paciência, né? Porque, vamos supor, tá, o prêmio era o carro. Agora, pelo menos faz alguma coisa mais interessante para o público também, porque a gente estava Sim, assistindo, não acontece nada. Se não é a tretinha que eles tiveram, ainda bem que eles tiveram uma treta, porque você não tem nada acontecendo, nada, absolutamente nada para ver, sabe? sim. Você concorda que o Quarto Branco era para ser um evento? Aham. Eu acho que eles pecaram aí. Porque, tudo bem, a gente dá o palpite, a emissora é grande, é poderosa, tem muita, é uma das maiores do Brasil, né, a maior, a mais assistida, a maior audiência, não sei o que lá, é tudo grande, a Globo. Só que, pelo amor de Deus, um quarto branco que é bem esperado, um entretenimento, que ele não tem absolutamente nada. Tudo bem, pôs o carro, põe o carro. Faz alguma dinâmica para essa turma sair de dentro do carro e voltar e fazer, sabe? Vai dar trabalho para eles também, poxa. Não, Sim. ficar esticado dentro do carro. Não, Ah, não. e também deveria também mostrar que é uma prova de resistência, não um quarto branco. Então, É, o quarto branco ele ficou de subtítulo, eu não vi nenhum quarto branco. Você viu o quarto branco ali? É uma que, garagem, né? porque Um lugar que só tem um carro. então, o que era para ser o quarto branco virou o subtítulo de uma prova de resistência. Foi uma prova de resistência, foi. E eles têm coragem de chamar de quarto branco, né? É, Então, e outra, se não era quarto branco, para que então? Por que que não fez uma prova logo com todo mundo? sim. Né? Tá. Põe não sei quantos carros lá e quem resistir dá um carro para quem resistir mais. Então, Ah, sei lá. poderia. Sinceramente, eu achei o seguinte, a ideia do quarto branco é que nem eu falo, o público fica já assim aguardando, né? Ah, que legal, quarto branco. Começou um spoiler, né? Sim. Na internet, aí fica todo mundo especulando quarto branco. Aí faz uma coisa dessa e acho que tá bonito, né? Eu não sei, olha, É, a un- sinceramente, esse, esse, essa prova do carro, eu achei, primeiro lugar, eu achei uma prova que ela foi muito fraca para o público assistir, muito ruim do público assistir, mesmo porque você não tinha apelo nenhum na prova para você assistir, enquanto as coisas estavam acontecendo na casa. sim. Então, é melhor você ver a casa do que ver o carro. E também nessa prova de resistência também, o Tadeu avisou que se a prova terminasse, não terminasse até chegar no ao vivo de quinta, ele iria ter um desempate, que o desempate seria o seguinte: cada um dos lados tinha um telão gigante que aparecia a logo da Chevrolet. E daí tinha que ficar contando a logo da Chevrolet. Se empatasse, a pessoa que chegasse mais próximo do número que apareceu ao logo da Chevrolet ganhasse a prova de resistência, o quarto branco, né? Então, isso daí eu achei interessante, né? A pessoa tem que ficar lá prestando atenção, tem que ficar.
não pode dormir, né? Senão perde. Então, é interessante que Isso daí, na verdade, foi um artifício que eles criaram, mas a gente sabia que isso aí não ia dar certo. Como não deu, porque nenhum dos dois acertou, né? é, A gente sabia que isso aí, vai ficar contando, porque se empatar, ia chegar lá na hora que empatou, nenhum ia acertar. Que critério que eles iam usar? Eles não falaram. eu acho que seria o que mais chegou próximo, mais chegou Mas, perto. mas, mas eles não falaram. Mas aí, tipo, poderia ser, se os dois contassem a mesma coisa, e, Então, sabe? se os Qual dois, seria o os critério? dois erraram, tá, não falou qual era o critério. Se os dois acertassem, não falou qual seria o critério. Então, É, assim, eu tô achando assim, tá muito complicado. Eu acho que criar dinâmicas para você deixar o game mais interessante para o público, eu achei legal, válido, porque eles estão fazendo isso, se não fosse essas dinâmicas, a gente não tinha o que ver, né? uhum, Porque em certo momento aí, se não é um ou outro participante que faz alguma coisa acontecer nesse game, o resto tá tudo parecendo que são lá obedecendo, faz o que Simon mandar. Tem um cara mandando, um general, que nem ele falou, né? Um general é um monte de soldado obedecendo ordem, que ninguém programou para isso, mas aconteceu. Então as dinâmicas são válidas. Agora eu acho que eles estão se perdendo um pouco, sim. porque eles acabaram criando um quarto branco que, no final das contas, não resultou em praticamente nada. Deu um carro para uma pessoa, uma imunidade, a outra se ferrou, porque haja punição, então, hein? Você ficar mais 18 horas presa no carro, aí você ir para um paredão sem direito a bate-volta. Esse quarto branco, ele rendeu pelo menos uma tretinha lá, que foi o seguinte, que eles estavam conversando sobre a Aline. E daí, a Domitila, ela não queria falar de jogo lá, então ela falou o seguinte, sem querer ser chata, mas cumprindo o meu papel de chata, não quero falar de jogo aqui não. E daí o Fred insistiu, e daí o foco, e daí o jogo, durante a conversa lá, ele até soltou até, o Fred Bocurroso falou o seguinte, tá vendo como a sua troca é zero sincera? É só quando convém para você. Olha, Domitila, esse é seu jogo então? E daí começou aquela faísca, e o assunto seguiu, que a Domitila falou o seguinte, são situações como aquela do jogo da discórdia, são situações como essa agora, que a gente está tendo a oportunidade e o privilégio de mostrar quem somos. E eu sou uma pessoa muito good vibes. Para quem me dá abertura e o direito. Eu não vim aqui para pagar boa praça. Eu vim aqui para te incomodar, Fred. Ó, a Domitila. A Domitila. A Domitila, ela se aproveitou porque ela comentou com ele assim, eu tentei conversar com você algumas vezes e você negou. Então, não é agora que você quer conversar, porque é a hora que você quer que eu vou aceitar conversar com você. Sim, Agora tem que ser a hora que eu quiser. Então, assim, ela já entrou, né, decidida a causar, porque quando ela viu que era um carro, que era para ficar presa dentro do carro, e aí já entraram, eles já entraram decididos a causar, os dois, na verdade, né? sim. Então, eu acho que. E outra, eles têm um conflito, né? Não dá para é, você deixar de lado, porque ela trouxe o cara justamente porque era um adversário dela, né? É, E e, a, adversário de embate, né? e também nessa rixa toda também, o Fred ele levou quase um tapa que doeu em mim, doeu, quando ele falou o seguinte pra Domitila, sua good vibes é totalmente seletiva. E daí a Domitila veio com um tapa em forma de palavra, ela falou, sim, fiz mestrado em 4 línguas e já aprendi muita coisa, mas não aprendi a lidar com pessoas que querem ditar o que eu faço. Agora que é É. conveniente para você, você quer conversar comigo? Oportunismo, sabe? Então, então, por isso que eu falo. Eu achei tão assim. Por exemplo, eu achei muito o negócio do nada. Eu acho que ele foi fazer isso para começar a se distrair. Porque ele viu que a prova ia ser difícil, que é uma prova, né, que fica lá e esquece da vida, né? Aí, segurando o negócio, tudo. Aí ele começou, quando ele começou a falar esse assunto, eu falei, peraí, que é isso?
Ah, então você conversou com a Aline? Como quem diz, ele ia querer saber o que que ela tinha conversado com a Aline, sendo que ele não tinha, não tem praticamente é, Afinidade. Não tem a intimidade proximidade. nenhuma, Sim, intimidade nenhuma com ela para tocar nesse assunto. Aí ela pegou, se ofendeu, né? Eu é. falei, nossa, eu achei tão estranho. Eu falei, pô, tá numa prova de resistência. Eles vão ter que se suportar ali. E outra, só um vai ganhar, né? Já sabe que é um carro, já sabe que é imunidade. Então vai ser uma prova difícil. Agora, quando ele começa a puxar assunto com ela do nada, eu falei, ele tá querendo deixar o ambiente mais legal, assim, sabe? É. E ela Não, não gostou. Ela falou: peraí, quem é esse cara que tá me perguntando coisa? Eu nunca dei abertura para ele, ele nem me deu abertura, agora quer que eu dê abertura? não, e esse daí foi o grande embate, foi nesse quarto branco, foi porque depois ficou um marasmo, ficou. Os Se não dois. fosse essa treta, né, não tinha É, nada, não tinha conteúdo nenhum pra gente. sim, e também a Domitila, ela entregou que ela blefou também pro Fred também lá. Ela falou o seguinte: você lembra que eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito espiritualizada? Eu vi uma coisa aqui, que quando acabar tudo isso, eu vou te mostrar. Amoleceu meu coração. Por isso que você vai ter o privilégio de saber que de muitas coisas que eu falei, uma coisa foi o blefe, para poder desestabilizar você psicologicamente. Foi quando eu disse quando teve a possibilidade da Larissa sair por paredão, eu abri essa possibilidade dela sair pela casa. Não sei mais como eu falei. E daí ela lembrou que mais cedo tinha falado da Larissa e falou e continuou. Você lembra aquilo que eu disse? Aquilo foi um blefe. Às vezes que a Larissa tem a oportunidade de ir para um paredão ou por aquela carta que a Kay comprou ou pelos outros momentos. Foi realmente a Kay que não quis colocar ela. Então, Então, ela pegou pesado. Quando ela falou isso, a primeira vez que ela falou isso, ele falou: não estou acreditando que você está falando um negócio tão baixo desse jeito. Foi uma treta gigante ali, né? foi. Agora, na hora que ela falou, quando ela falou, ela estava olhando para ele com a cara assim, como se tivesse um deboche, sabe? Aham, Então, quem viu a cara da Domitila deu para perceber que ela estava jogando, entendeu? E justamente para ferrar o cara, né? Para ele se sentir. E ele sentiu muito mesmo, porque nossa, ele ficou nervoso, né? E ela deixou passar. E depois foi essa hora que ela viu o cinto lá, né? O nome do filho dele. E ele também tinha visto, ele falou para ela. Porque sim. quando ela pegou, apontou o cinto assim, ele falou assim: eu vi também. Aí ela falou, então assim, bom, a Domitila, o que que acontece? Ela arranjou uma treta gigante, umas duas tretas gigantes no carro, e ela acabou se desculpando com esse negócio do blefe, né? É, mas, Mas mas ela aí, foi uma grande jogadora, porque ela tava jogando demais lá no quarto branco, tentando entrar na mente da pessoa, sabe? é, Tentar fazer a caveira da pessoa. Foi muito bom, foi. A Domitila baita nessa jogadora. hora que você quer fazer esse jogo, você fala qualquer coisa, né? Sim, para Qualquer coisa desestabilizar a pode pessoa. estabilizar. E foi falar justamente da pessoa que é mais próxima dele, né? Então, ela sabe atacar muito bem a pessoa. Não, e Ela sabe. ela tocou num ponto pesado, por quê? Como quem diz, ela vai sair na sua frente e vai verificar quais são as opções que ela tem, né? Sim. Nossa, meu Não. Deus. E, quem ganhou o quarto branco depois de 18 horas foi o Bocurroso, enquanto a festa dele estava rolando, porque é a primeira vez no Big Brother que a festa do líder acontece sem o líder. E Foi o. bom que ela segurou, né? A Domitila segurou até acabar a festa. Não, e daí acabou-se. Então, Fred Bocurroso ganhou o carro, ganhou a imunidade e também o Tadeu. Logo quando começou o quarto branco, ele tinha falado que o quarto branco continuaria para a pessoa que ficasse, a pessoa que perdeu. Então, continuaria o quarto branco para a pessoa. Quarto branco, né? Não carro branco, né? E quando o Bocurroso voltou lá, a produção já tinha chamado já todo mundo para dentro, já tinha fechado a porta, então ele nem viu a festa dele. Mas quando ele chegou, a sala já estava já com MC Guimê, tava com o Gabriel.
E daí quando o Fred Bocoroso chega, ele fala assim, eu voltei, daí todo mundo abraça ele, daí ele conta, daí tem um momento lá que eu posso falar, né, eu infelizmente ri da piada de Fred Bocoroso, que ele falou lá que quando chegou no quarto branco tinha o Gustavo lá. Eu ri que o cowboy estava lá. Ah, E ele deu uma trollada, né? Ele é muito engraçado, o Bocoso. é, Eu acho que ele tem que seguir assim essa veia artística dele pro humor, né? ele é engraçado? Não, Eu eu acho, não nossa, eu percebi. acho ele, nossa, eu dou muita risada com ele. Não fosse ele no BBB, eu nem ria. Eu acho Eu acho que no próximo Big Brother já tá cotando já ele já para substituir já a Dani Calabresa já. Vai não, e substituir. sabe quem eu acho que a única pessoa que a gente tem uma dúvida assim que pode empatar no humor com ele, acho que foi o Gaga. Na verdade, depois que o Gaga saiu, eu fiquei meio preocupada. Falei, será que eu assisto aqui pra frente? Só que aí o Bocoroso preencheu esse espaço, porque o cara é muito engraçado, Não. nossa. Eu, eu, Não, alguém já tomou tanto tombo no BBB quanto ele? Nossa, eu sempre rio Recordista de tombo. das Hã? piadas dele, é as melhores, é. Eu sempre dou risada das piadas dele. Eu morro de rir. Eu falo assim, nossa, Bocoroso, você é meu herói. Vai, Olha, eu falar a verdade, eu gostava muito assim do trabalho dele fora do BBB. Aham. Agora, ele dentro do BBB, eu tenho que dar uma repensada, porque eu É acho o que ranço. são duas pessoas diferentes, eu acho, né? Mas a gente fica, agora sem piadinha, agora a gente fica com essa impressão aí, a gente fica com esse pé atrás, porque o Big Brother não é um jogo sem filtro. O Big Brother é um jogo É, 24 horas, é um jogo que mostra tudo que a pessoa faz. Então, se ele demonstra isso daí dentro de um reality 24 horas, a gente não sabe como ele é fora das câmeras no YouTube. Então, a gente tem essa suposição de como ele seria dentro do Big Brother vendo ele. E daí a gente prosseguiu. O quarto branco continuou com a Domitila, o quarto branco que virou carro branco, né? Pelo menos deram água para ela, né? Coitada, deram água, deram algo básico para ela fazer, pêssego, deixaram ela fazer xixi lá e no banheiro. Pelo menos isso, né? batatinha frita. Eu não vi o cardápio todo, mas ela falou que recebeu batatinha frita É, também. Para quem estava na xepa, eu acho que no final das contas o que ela aproveitou ali foi a comida que deram para ela, né? não, eu acho certo. Eu acho certo Domitila ter comido a batatinha lá dentro do carro lá, porque o Fred vai ter que gastar para manutenção lá dentro. Vai ter que gastar lá para Vai limpeza de carro. pagar uma limpeza, porque ele não vai dar o carro sujo pro pai, né? Porque é É, uma vergonha, né? Então, pelo menos o dinheiro da limpeza, mas ele vai conseguir, porque ele já ganhou algumas coisas no Big Brother, então dinheiro para isso ele vai ter, né? é. E quando Domitila saiu, ela saiu com mais ou menos 38 horas depois de quarto branco, carro branco, né? Ela voltou no ao vivo do programa e durante o ao vivo começou a desenhar a prova de resistência de líder agora. Então, Fred e Domitila não podem participar, Fred está imune e Domitila está no paredão sem direito a bate-volta. Fred, ainda como líder, tinha o poder do veto. Então ele vetou o Cesar Black de fazer a prova. Eu fiquei impressionado ele não ter vetado o Alface. Não, na verdade os dois são adversários dele e a preocupação dele era colocar a Larissa no paredão, direto. Tanto o Black quanto o Alface, os dois iriam colocar. Então, para ele, tanto fazia o receio de um deles ganhar a prova. E o Black também já provou que é bom de prova, né? Sim. Então, tanto fazia para ele. Ele foi por esse lado, só que o cara me abraçou, né? Então, sabe? Os dois abraçaram, na verdade, porque para É. cumprimentar a volta dele do carro branco aí, né? E falando da prova do líder, a prova do líder foi uma prova requentar, uma prova que já aconteceu já em outras edições, que era uma prova de um participante pegar uma caixa, de entregar para o outro, apertar o botão. Era a prova jabá do Mercado Ah, Livre. E era o seguinte, a prova era dividida em duplas. Os jogadores eles precisavam encarar um obstáculo de agilidade, atenção, porque tinha que pegar as caixas de número certo e tinha um tempo também para apertar o botão, é. enquanto um dos dois
tinha a liderança, o outro faturava 20 mil reais para usar no app do Mercado Livre. E a prova ela foi o seguinte: quem saiu depois de completar 1 hora de duração foi Aline e Sara. Foram as primeiras a deixar a prova e tinha consequência para quem deixasse a prova. Então, como castigo, estão fora da próxima prova do líder. E com quase 4 horas de prova, ficou Bruna Grifal e Larissa, que saíram e descobriram que estão na xepa por essa semana. E depois de pouco tempo, Gabriel Santana e Marvila estouraram tempo, porque não deu tempo de apertar o botão, eles também não conseguiram pegar nem a caixa, também não acharam a caixa, e como punição não podem comprar o poder Coringa da semana. E por fim, Amanda esqueceu de apertar o botão, ficou olhando lá o tempo, lá torcendo pro Alface, não apertou o botão, e sua dupla com o sapato foi eliminado e sortearam a última consequência, que era estar fora da prova do anjo. O que você achou? E quem ganhou nessa prova foi o Alface e o MC Guimê. O que você achou disso, dessa prova toda? Então, achei essa prova foi boa, porque pelo menos tinha muita movimentação, né? Não é aquela prova parada, tipo essa da Jogo da Velha, que sei lá, Jogo da Velha não, Batalha Naval que fizeram, Isso, amarelinha. Foi uma prova um pouco melhor, porque tá faltando prova boa aí também, né? Pelo amor de Deus, tá tendo umas provas muito ruinzinhas aí, né? Aquela do anjo, aquela do que o Guimê ganhou, achei muito, né? Agora, essa prova já tinha uma dinâmica melhor. É prova que a gente já conhece, mas é aquela prova que você precisa primeiro pegar a caixa com número. E sim. como todos eles tinham que pegar o mesmo número, né, com o produto lá e a caixa, então você começou a ter a dificuldade de achar a caixa certa. Só que E, aí também tinha o tempo. E é, um passando para o isso. outro e para colocar lá no carro. Então, veja, Não, toda essa. Hã? e também teve um pouquinho de rivalidade também lá, porque a Sim, bandeira que estava todas as caixas lá era para todo mundo. Então tinha um pessoal lá que queria ficar só com. Não queria compartilhar o seu lugar. Tinha pessoas lá que montavam lá, tipo assim, colocava certinho em ordem, daí o é. dummy ia Eles desarrumar. fizeram a montagem, eles fizeram. Primeiro o Tadeu falou, na hora que eu tiver o painel, não tiver contando, vocês não podem mexer nas caixas. Aí tudo bem. Aí o que eles faziam? Eles aproveitavam o seguinte, eles entregavam a caixa certa, o outro que ia colocar a caixa no carro com o tempo. Aí, enquanto corria o tempo, eles iam lá arrumar as caixas na ordem que eles queriam de numeração, para ficar fácil de pegar. Aí depois, um tempo, os dummies vieram e espalharam tudo, bagunçaram tudo, eles não conseguiam mais ter a caixa certa à disposição. Então, assim, deu muita confusão ali, mas era uma prova difícil. Que nem, a hora que você organiza a caixa por número, que não podia, isso aí, na verdade, não falou que não podia, mas os É, dummies iam lá e bagunçavam. Então, quando os dummies começaram a bagunçar, o número que você precisava às vezes você não achava, que era a número sim, um, você não achava. E ainda tinha o pior, que teve uma estratégia também da, da pessoa que é um ajudando o outro, porque, por exemplo, o Sapato colocou a dele lá, depois ele ajudou a Bruna a achar 2 ou 3 vezes, ele ajudou a achar a caixa. Então, assim, e fora que tinha aqueles que atrapalhavam os outros também, porque pegava caixa e escondia, né? Então, sim. assim, foi um negócio meio maluco, mas pelo menos tinha a dinâmica inteira, era uma prova mais assim, corrida. Tinha que ter agilidade, por causa do tempo, né? Tudo. Atenção, né? Porque tinha que pegar a caixa certa. Então, achei bem interessante a prova, bem legal. Tanto que ela durou a madrugada toda, né? Foi uma prova Sim, 6 horas, parece-me, né? Se eu não me engano. foi 6 horas, foi isso É. mesmo. E a E é prova, lógico que essa prova vai eliminando, porque com certeza alguém ia furar o tempo, alguém esquecer de apertar o botão, alguém ia errar o produto, não não ia ia conseguir achar. achar a caixa. É. Então, essa prova, eu achei, tipo assim, para uma prova de resistência muito rápido, 6 horas, mas né, foi o que deu, né? O pessoal foi sendo eliminado rapidinho, foi. Eu gostei da prova do líder, gostei também da liderança ter caído na mão de Guimê e Alface, porque os dois são um dos maiores protagonistas desse jogo. São um dos Eu maiores gostei que também. carregam esse jogo. E a Amanda, ela foi burra, foi uma mosca morta, que esqueceu de apertar o botão.
Amanda achou que tinha apertado, né? E, assim, não lembrou de apertar, né? E o pior de tudo é que eles também foram apertar nos últimos segundos, né? Sim, Porque aí depois falou que ele não estava achando porque o sapato pegou o que estava próximo do Guimê e o Guimê e os outros estavam mais longe. O Alface estava dando dica de onde podia achar, né? sim, Então, e aí a Amanda comentou, a Amanda falou assim, eu tô olhando lá e o tá concorrendo, que ele achando que ia ganhar, e no final, quando ela olhou a, a caixa dela, lá, que é onde passava a encomenda, né? Ela viu que o dela estava com X. Ela falou, nossa, quando ele apertou que o dele deu o número um, eu falei, como número um? O número um é o nosso, né? Aí quando ela viu o dela com X, ela contou depois na cozinha lá, ela estava contando essa história, sim, porque foi um erro mesmo de atenção, né? foi. E daí chegou-se a noite, vamos falar da maior vexame que já teve já em várias edições já desse Big Brother já, que foi esse vexame da escolha do líder. A escolha do líder, ela não tinha sido anunciada para o público até então, e daí foi anunciado que eles teriam que entrar em um consenso. Se eles não entrassem em um consenso, iria a liderança para a segunda dupla, a dupla que ficou em segundo lugar. Que não tem lógica nenhuma, né? E a E gente, e a gente observou, a gente sabia, mais ou menos a gente sabia que a eu, liderança não ia ser compartilhada, sim, ia ser só de um. não, e mais uma Mas, coisa, e durante o é, dia, os dois falaram isso, que não ia carregar o pé. isso. Eles tentaram. O Guimê queria a festa de qualquer jeito. Ele já estava. O dia inteiro ele falou da festa dele. O dia inteiro, com todo mundo, ele falando da festa. E o Alface também queria, só que até esse momento eles ainda imaginavam que podia ser uma festa dupla, que nem foi a da Larissa com a Bruna, né? Eles falaram assim: pode ser que seja uma festa dupla, imunidade dupla. Eles pensaram de tudo, né? Aí já estavam combinando quem que eles iam indicar. Quer dizer, na verdade, as pessoas acabam fazendo uma série de simulações em cima do que ainda não aconteceu, né? E eu lembro que acho que o Alface estava conversando até com a Sara uma hora, aí ele falou assim, porque você vai ter que, agora nós vamos ter que pensar que não sei o que lá, que a votação, não sei o que, falou um monte de coisa. Aí a Sara falou para ele, vamos esperar primeiro para ver como que vai ser, né, a, você vai ter que entregar a liderança primeiro para alguém, né? Tal, como que ia ficar a situação da liderança. Só que eles têm mania de ficar confabulando, né? Sim. Então, aí eles vão falando um monte de coisa, combinando, e o Guimê estava firme que ele não ia largar para o outro. E depois o Alface também falou, também não quero abrir mão. Então, Sim. eles entraram no programa, no ao vivo, com a ideia de que eles não iam concordar. Né? O Alface falou, eu não concordo, e o Guimê também falou que não concorda. Aí depois ele falou que ia colocar a contagem de 1 minuto para eles decidirem, e que se E, eles e não vamos, decidirem. E o Alface, vamos o Alface chegar. perguntou, né? O Alface Sim. perguntou o que aconteceria, né? Vamos chegar nisso daí, que o Tadeu nunca aconteceu isso daí na história do Big Brother, mas o apresentador deu 1 minuto para eles entrarem em um consenso. Se eles não entrassem É. em 1 minuto, ia passar a liderança para a equipe do segundo lugar, que a equipe de segundo lugar é o deserto inteiro, né? Que é a Amanda e Sapato. Então quem Que teve que perderam a prova, né? quem teve que ceder a liderança é o Alface. O Alface teve que ceder a liderança para não cair nas mãos de Para não cara de perder. sapato. Porque caindo na mão do deserto de Amanda e cara de sapato, o Ricardo nem iria pro VIP. O Ricardo ele nem teria a chance de tentar fazer a cabeça de alguém, falar com Comprar alguém, o poder sabe? Coringa. Acho que ele pensou em tudo, porque até para comprar o poder Coringa, ele precisava de estalecas, né? E o Sim, VIP, o VIP dá estalecas. Agora, o Guimê, o que que acontece? A postura do Guimê foi de fazer assim: eu não vou abrir mão, e se você não abrir mão, nós vamos perder tudo. é, O Guimê falou isso. Aí o Alface não quis perder tudo. Ele falou: bom, se é para perder tudo, então que fique na mão do outro, do cara, né? Pelo menos ele ganha uma parte das coisas, né? Dos benefícios. sim, Porque, por exemplo, nessa altura do campeonato, uma pessoa que está na xepa há muito tempo e praticamente, né, sei lá,
Ninguém escolhe ele para VIP. Aí ele tem a oportunidade de ir para o VIP e de jogar fora. Por quê? Porque ele não conseguiu, eles dois não conseguiram chegar num consenso e entregar para alguém que não ia trazer, não ia levar ele para o VIP também. Aí ele não ia ter nem as estalecas. Então, quer dizer, eu acho que no final das contas, não dá para você imaginar o Guimê ganhou. Sim. O Guimê ia jogar pro alto. Ele já estava disposto a não dar a liderança pro Alface. Quer dizer, se não ficar comigo, não fica nem com você. Vai ficar com algum terceiro. Então, Porque. o Alface não quis isso. Sim, e também o Guimê, ele não arregou o pé, porque independente dele estando ou não, ele não ia ganhar a festa se ele perdesse Ele ia pro esse VIP. Ele ia consenso, pro VIP. ele iria pro VIP e também a liderança estaria do lado do grupo dele, que é o grupo É, deserto. é Mas, mas, verdade. aí, mas aí veio a maior vergonha, o maior vexame dessa edição, que foi na hora de entregar a pulseira do VIP. A pulseira do VIP Nossa. foi o seguinte, foi o Guimê, ele pegou a pulseira, colocou nele, daí deu pro Alface e deu mais uma pulseira pro Alface. E daí o Guimê o Guimê falou assim: eu combinei com o Alface, então vem pro VIP, vem pro VIP, Sara. E quem deu a pulseira foi o Ricardo. E daí o Tadeu falou assim: não pode, porque as decisões são do líder. E daí o Guimê falou assim: foi uma decisão minha, combinei dele escolher alguém. E daí o Tadeu: o Alface não pode escolher, só o líder. E daí o Guimê falou: então eu escolho a Sara. E daí o Tadeu, do nada, ele fala assim: não pode mais escolher ela. Não pode. Isso para mim, Anulou, foi um absurdo, absurdo. o Tadeu anulou a escolha do líder, anulou a Sara Aline de ir pro VIP. Parece que é um ódio contra a Sara Aline, porque ela não pode mais ir Não, pro VIP. a sina da Sara fica na xepa, né? É, Ela eu, teve, ela teve um VIP, acho que de uma semana, e depois teve 3 dias de VIP. O resto foi tudo xepa. São quantos dias? 50 e tantos dias. é, Mas eu acho que ficou mal pelo seguinte, porque, na verdade, quem acabou sendo punida foi a Sara. sim, E era a pessoa que não tinha nada a ver com isso, né? Então, assim, o que eu acho que poderia ser feito nesse momento era assim, falar assim, ele fala assim, não, eu escolho a Sara. Ele deixar escolher. Porque não, você concorda? Não ia pesar nada. Ele já tinha dado a bronca, já tinha falado, e ele ia falar assim: ah, Tadeu, desculpa, eu que vou escolher a Sara. Não, aí a Sara não pode mais ir. Nossa, que loucura. e durante também aquele 1 minuto também de consenso também, o Alface perguntou ainda, Guimê, se você for o líder, eu posso tomar a segunda decisão, que seria um desempate, talvez, É, alguma coisa? E esse é, desempate, o Tadeu, ele levou pro outro lado, porque esse desempate que eles estavam falando, era tipo assim, lá no quarto do líder, lá a gente combina como que vai ser, e daí na votação acontece. Na votação você faz o que eu falei lá no quarto do líder. Só que o Tadeu ele pensou que era durante a votação. Não, durante a votação você não pode falar nada. O líder que toma a decisão sozinho, Alface. Sabe? é. Quer dizer, no Tadeu final das contas, as pessoas não vão nem poder conversar sobre voto. Então, não, não, e, pelo amor de Deus. e também a gente não pode culpar o Tadeu porque ele só tá recebendo ordem, mas ele foi ríspido, nesse ao Eu vivo. achei, primeiro, achei falha deles. Primeiro, não avisar o que ia ser. Porque, pelo menos para o público, eles tinham que avisar. Né? O quarto branco foi a mesma coisa. Falaram do quarto branco, falaram como ia ser o quarto branco. Aí depois vieram com a história que a pessoa que perder vai ficar. Depois que o Tadeu vai falar isso, Sim. vai ficar presa no quarto, quem perder. Então, E veja, não era, até que. e não Ah, era totalmente preso no quarto, né? Era preso dentro do carro. presa de um carro, então. Ele falou quarto, mas era carro. Então, É, assim, eles estão vindo com umas histórias aí que não está batendo muito, sabe? Eu acho, porque. Por exemplo, não conta toda a dinâmica e conta em cima da hora ou inventa alguma coisa, que nem agora. Por exemplo, eles não falaram nada para o público. O que aconteceria? É sempre bom falar o que acontece, o que poderia acontecer, né? sim. Agora, vai inventando regra em cima de regra que ninguém sabia, né? Então, fica complicado assim, sabe? Porque é muito chamar os telespectadores de trouxa, né?
é botar na nossa cara trouxa, sabe? Porque isso é tirar alguém. O Guimê ainda falou assim: não, eu combinei com o Alface que a gente ia chamar a Sarah. E daí o Tadeu fala assim: não pode mais, a Sarah não pode. Sabe? Qual que é o problema? Por que que não pode? Sabe? É muito complicado. O Tadeu ele só tá recebendo ordem só, mas ele falar com essa grosseria toda lá em cima lá como se a culpa fosse da Saraline que ela tá recebendo o negócio, sabe? É muita grosseria. É. Foi muito equivocado, foi. Eu achei assim, não gostei, eu achei que é, a partir do momento que eles deveriam ter avisado logo, vai passar para a segunda, porque a pior hipótese seria essa, você premiar uma dupla que perdeu, gente. Sim. Porque, por exemplo, os dois ganharam a prova, tá? Se tem um empate ali, eles não estão querendo combinar, desempata com alguma coisa. Alguma É. dinâmica, era só desempatar com alguma dinâmica. Se, Então, até tira a carinha da urna, sei lá, não, qualquer então, coisa. ou talvez, tipo assim, já que a prova foi jabá já, e Né? quando é prova de resistência jabá, daí eles colocam o carro lá para ligar, coloca um monte de caixa lá do Mercado Isso. Livre e fala quem tirar a caixa que tiver um prêmio dourado é o líder, sabe? É o número 1, sei lá, que é o número 3. Qualquer coisa. Tanto que ele estava achando, eles já estavam pensando nessas dinâmicas que eles estavam achando assim. Eu acho que eles vão perguntar o que era o produto número 1, número 2, eles tinham isso decorado, olha isso. Então, tipo um quiz, sabe? Quiz. Sim, Ó, que número que era o produto, sei lá, geladeira, um exemplo. sim, Aí eles tinham que se acertar o número. Então, até isso ele estava decorando, eu tinha decorado isso. Então, assim, eu achei um absurdo. Porque, por exemplo, os dois ganharam a liderança, isso é um fato. Os dois ganharam a prova da liderança. Agora, como que você resolve isso? No bom senso. E se não tem bom senso, você tem que resolver. sim. E não Por é quê? passando para a segunda pessoa. Não é dando para outra pessoa a liderança, pelo amor de Deus, que é isso? Não, foi vergonhoso, foi. Não, O que foi a edição ridículo. de hoje foi. É, foi absurdo, foi, porque o Alface já tinha já combinado já tudo, já o Guimê que falou pro Alface entregar a pulseira pra Sarah, e daí não pode, daí o Guimê que vai ter que entregar, e daí era só o Guimê pegar a pulseira e entregar pra Saraline, mas não, a Saraline não pode mais estar no VIP, e daí um monte de. Ó, tá muito complicado, tá? Essa semana do Big Brother. Tá muito complicado, tá? Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, vamos falar da dinâmica dessa semana, que no sábado vamos ter o Poder Coringa e a Prova do Anjo. O Poder Coringa ele foi denominado como Poder do Contra. A gente vai explicar daqui a pouco, mas vamos falar da formação do paredão, que é quádruplo dessa vez. Domitila já está emparedada e Fred imunizado por causa do quarto branco. Anjo imuniza, líder indica. A dinâmica da votação da casa. A casa será dividida por sorteio em 2 grupos, de 6 pessoas. Pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas de outro grupo. De cada grupo sairá um emparedado. O poder Coringa, o dono do poder Coringa determinará qual dos emparedados poderá dar o contragolpe. Caso ninguém compre o poder Coringa, os 2 emparedados pela casa decidem em consenso o contragolpe. E vai ter a prova bate-volta, só um se salva, paredão quádruplo. O que você achou dessa dinâmica? Olha, essa dinâmica vai bagunçar bastante aí, porque, veja, nós temos aí, vamos ter a Domitila no paredão, Bocurroso com imunidade, o, o imunizado do anjo, né? Sim, São 3 pessoas que não podem ser votadas, certo? isso. Mais o líder, são 4. Então, quando eles colocarem essas pessoas dentro da casa, por exemplo, tirando o líder, essas 3 pessoas que não podem ser votadas, se elas entram na casa para votarem, esse quarto já vai ficar prejudicado, vai ter menos opção, né? Vai ter só duas só. Duas opções, se Então, os 3 entrarem juntos. 2 opções. Então, vamos supor, o outro quarto um dos quartos vai levar vantagem, a não ser que mescle bastante, né?
Sim, vai ser por sorteio, então acho que a sorte vai estar aí. Então. Então vai bagunçar bastante. Então nós não sabemos exatamente quem que vai para esse paredão, porque é, se essa turma tiver num quarto só, quem sobrar tá ferrado, né? É. Então, assim, há grande chance de ir ainda Larissa, provavelmente, e chance de o Alface também pode ir. Qualquer um pode ir numa situação dessa, não dá para saber, Sim. né? Porque vai ter que ter um consenso de votos numa pessoa só, né? E não, na verdade, Por que exemplo, um quarto vai ter que votar em uma pessoa do outro quarto. sim, mas o consenso não é votação, Então, fulano do Não quarto sei, deserto, vote em quem que você quer que saia, sabe? vão largar votos só, então. Sim, E aí faz a contagem. isso. Então, tipo assim, é, pessoas, Igual foi dessa vez, né? Igual foi é, essa vez. fulano do grupo deserto, quem que você quer votar do quarto fundo do mar? Vai ser isso, vai Então, ser de trocas. é estranho, vai ser, é aberta. Bom, vamos ver se eles não vierem com nada de novidade, porque as novidades estão surgindo agora, do Do nada. nada, do nada, do nada, do Então, nada sai uma regra nova. nós podemos esperar de tudo, né, na verdade. Agora Sim, não temos muita assim, segurança nem convicção do que vai acontecer, porque do nada lá o Tadeu, opa, 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 não, isso não pode. E pelo se menos é der o que tá empate? explicando. E se der empate nisso aí? Se der empate, é o líder que decide. Ah, que nem decidiu o outro, É. né? É. Bom, Uhum. chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.